Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez na live da Sobeste. Mais uma live. Meu nome é Sheila, sou enfermeira estomoterapeuta no Hospital da Universidade de Piauí. Trabalho no ambulatório de estomoterapia. E hoje, antes de tudo, eu gostaria de agradecer à Sobeste pelo convite para ser moderadora. Fico muito feliz com o convite, lisonjeada. E hoje nós iremos falar sobre cateterismo vesical intermitente limpo e permanente. Cuidados em tempos de Covid, com nossa querida Helena Pantaroto. Seja bem-vinda, professora. Oi, Sheila, tudo bom? Tudo bem com todo mundo? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, tá bom. A primeira a gente fica meio aflita, né? Daqui a pouco a gente... Ansiosa. Então, tá bom, vamos lá. Professora, para a gente iniciar a nossa live, eu queria iniciar que a senhora falasse um pouco, né, sobre qual a diferença da indicação entre cateterismo vesical intermitente limpo e permanente. Tá. Então, assim, eu trabalhei em Jundiaí, né? Desde que eu me formei, eu vim para Jundiaí e eu comecei a trabalhar num ambulatório de pessoas com deficiência física em 2001. E foi quando eu tive contato com todos esses pacientes, com cadeirantes principalmente, as crianças com mielomeningocele, então a gente sempre trabalhou com a questão da bexiga, dos cateterismos, né? Depois eu fui fazer estomaterapia e tenho trabalhado com essa clientela todo esse tempo. Então, assim, o cateterismo, o certo seria, o termo correto é o cateterismo e catéter. Mas a população, de uma maneira geral, fala de sonda. Muitas vezes a gente começa a orientar um paciente falando em catéter e ele não entende nada, porque ele não sabe do que a gente está falando, né? Então, a gente quer ser tão exata no termo e a gente não atinge o paciente. Então, às vezes, a gente acaba escapando falar sonda, embora com as especialistas a gente sabe que isso é errado, mas para o paciente isso vai bem. Então, o catéter de demora, né, o catéter de permanência, é o que a gente chama de Foley, comumente chamado de Foley. Então, é um catéter que é passado na bexiga, né, para acessar a bexiga e drenar a urina, e que fica lá na bexiga. Então, ele tem um balãozinho, é um catéter assim, olha. Ele tem essa via, né, e a gente passa, e ele tem um balãozinho que a gente vai insuflar para ele ficar fixo no colo vesical. Então, isso fica preso no colo vesical e a gente aqui coloca um coletor de urina. A indicação, ela deve ser a menor possível, de fato, quando não tem outra alternativa. Então, por exemplo, os pacientes críticos, né, os pacientes intubados, pacientes de UTI, que precisam de um controle rigoroso da diurese, você tem que ter esse controle desse paciente, então, até por causa de droga vasoativa, então a gente precisa desse paciente com cateterizado. As cirurgias de longa duração, né, ou por causa do tempo cirúrgico, ou porque vai infundir muito soro e daí precisa de ter esse controle. Às vezes, dependendo do local da cirurgia, no pós-operatório, cirurgias de próstata, cirurgias pélvicas, algumas cirurgias urológicas. Então, o paciente precisa, no pós-operatório, ficar com um catéter. Quando temos uma obstrução uretral, né, pode ser por trauma, pode ser por uma próstata muito aumentada, que o paciente não consegue urinar. Então, são situações que a gente aceita, né, que não tem outra alternativa. Final de vida, né? Muitas vezes o paciente com conforto no final da vida, o catéter acaba ajudando, porque você manipula menos o paciente, mas sempre ter em mente, assim, esse paciente precisa desse catéter hoje. Então, sempre que o paciente está no hospital ou está em casa, é importante que a gente faça essa pergunta, essa primeira pergunta do dia. Esse catéter ainda precisa ficar aqui? Tem outra alternativa? E o catéter, né, o Foley, ele não deve ser indicado
para poupar ou por falta de enfermagem ou cuidador. Então, nas instituições de longa permanência, é muito frequente, como os pacientes muitas vezes ficam incontinentes, de passar o catéter porque facilita. Ou porque não tem mão de obra na instituição para fazer as trocas adequadas, ou a questão financeira mesmo. A família não tem condição de comprar fralda de boa qualidade, daí a troca frequente ou o paciente molhado, ele acaba fazendo lesão por pressão e tendo outras complicações, a DAI. Então, mas assim, não é uma indicação o fato da incontinência, né, e poupar a enfermagem, tá certo? Fala. Professora, eu estava até vendo assim que 70 a 80%, né, das pessoas que usam catéter no hospital, 70 a 80% adquirem infecção urinária exatamente por causa do uso do catéter, né? Então, Sim. se 12 a 16% tem infecção urinária só em estar no hospital e 70 a 80% é devido à sonda, então no caso o catéter, né? Quanto menos tempo a gente puder manter o paciente com catéter, melhor, né? E pensando assim na questão do tempo de Covid, né? A gente sabe o quanto os pacientes agravam, né? E precisam ficar com o uso desse catéter permanente. E isso pode agravar o quadro, levando a uma infecção urinária ou até algo mais grave, né? Como uma vez a gente estava conversando até nos nossos pacientes aqui na nossa UTI COVID, a gente chegou a 40 a 50% dos pacientes precisando, com insuficiência renal, né? Então, assim, são pacientes bem graves que realmente precisam desse cuidado, né, de uso do catéter, mas também precisa que a gente mantenha o cuidado com esse catéter, né? E pensando nisso, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre os cuidados com o catéter permanente, para que evitasse, né, o aumento do risco da infecção. Então, no hospital, o pessoal da enfermagem está mais treinado, né? E assim, a gente tem que ter esse cuidado de individualizar os utensílios do paciente. Então, cada paciente, na hora de drenar a urina, de esvaziar o coletor de urina, usar a luva, lavar a mão antes e depois, tomar o cuidado, não deixar o coletor no chão, né? Isso em casa, às vezes é mais frequente, quando o paciente está em casa, ele vai ficando tão íntimo do catéter que ele faz muita coisa que expõe, né? E ele já vai estar com uma bexiga colonizada, então muitas vezes ele não percebe. Quando ele tem a infecção, é um negócio mais sério, né? Mas o que precisa? O catéter, a higiene íntima precisa ser bem feita, né? Não é aconselhado o uso de antisséptico para essa higiene, é água com sabonete mesmo, enxaguar bem para não ter irritação no períneo, na vulva ou no prepúcio. Quando é homem, tracionar o prepúcio para limpar, né, a glande, expor a glande para fazer a higienização. Deixar sempre com o sistema coletor fechado, com válvula anti-refluxo, e mesmo com essa válvula anti-refluxo, não subir o coletor de urina para não chegar na altura da bexiga, para não ter refluxo da urina que ainda não chegou no coletor, ela ainda está na extensão e ela pode voltar, né? E isso já é um lugar contaminado, então a urina sai, ela não deve retornar para a bexiga em hipótese alguma. Sempre no transporte do paciente fechar esse catéter e não esquecer de abrir quando chegar no destino, né? Muito E importante. sempre fixar para não ter o perigo de sacar esse catéter com o balão insuflado, que pode dar uma lesão grave na uretra, né? Pode ter um sangramento, uma coisa mais séria. E depois essa cicatrização da uretra, que é uma das complicações, né, do cateterismo permanente de mais tempo, é a lesão de uretra. E depois você pode ter a estenose de uretra, pode ter várias complicações de uretra quando é por tempo prolongado no domicílio. Ótimo, professora. Obrigada. E assim, vamos falar um pouquinho agora do catéter intermitente limpo, né? Para que todos compreendam a Tá. importância dele. O cateterismo intermitente, ele tem salvado vidas, né, dos deficientes, porque eles morriam com insuficiência renal antes de estar instituído o cateterismo assim, em larga escala para as pessoas, para os cadeirantes principalmente. Então, as crianças com mielomeningocele,
os pacientes com lesão traumática de medula são sempre pacientes, a maioria, né, são pacientes jovens. Hoje a gente tem bastante paciente com tumores de medula e tudo, que até são mais velhos. Mas se você pegar essa clientela da lesão traumática, né, lesão medular traumática, são pacientes muito jovens. Então eles vão ter uma vida, né, de cadeirante, uma vida com essa lesão, com essa sequela da lesão, uma vida longa, são muitos anos, são 20, 30, 40 anos, né? Então eu falo para eles, a gente tem que cuidar da bexiga, porque é uma bexiga que vai ter que ser esticada, né, o mais saudável possível. Então, o cateterismo intermitente é você introduzir um catéter, uma sondinha, como a gente fala, né? Um catéter fininho. Esse aqui é um catéter 10. Então, a gente vai introduzir esse catéter na bexiga, drenar essa urina, tirar o catéter e jogar fora. Então, com isso, a gente simula um funcionamento normal dessa bexiga. Então, a bexiga enche, a gente passa o catéter, ela esvazia. Então, quando ela mantém essa função, né, de dilatar, de esticar, de encher e de esvaziar, a gente simula, né, o funcionamento normal do organismo. E isso mantém o paciente mais saudável. Primeiro que o espaço dentro da cavidade pélvica, né, da pelve, mantém o espaço para a bexiga. Porque é um dos problemas. O paciente, as crianças de mielo, por exemplo, que faziam vesicostomia, ficavam muitos anos com essa vésico, então a bexiga ficava fechadinha, fechadinha. Depois, os órgãos se localizam de uma maneira, se acomodam dentro da pelve que não tem espaço para você distender essa bexiga e enchê-la. Então, a indicação é para lesão neurológica, né? Os pacientes a gente costuma chamar de bexiga neurogênica, mas nem só neurogênica, as bexigas miogênicas, então quando o detrusor não tem força para expelir essa urina. Então, a nossa bexiga, ela enche, tem um aviso neurológico de que ela está cheia, e aí ela tem a função de esvaziar. Então, tem uma contração do músculo da bexiga, o relaxamento do esfíncter para ela esvaziar. Quando tem uma lesão neurogênica, quer dizer, o contato da bexiga, desses nervos da bexiga, que vão avisar o cérebro que está mudando de função, não funciona por causa da lesão medular. E aí a bexiga não funciona. Então a gente tem que entrar com o cateterismo. A gente não pode esquecer que essa bexiga mora numa pessoa. E essa pessoa tem uma família e tem uma vida. Então, é muito simples a gente falar do cateterismo intermitente, mas na vida de quem vai fazer o cateterismo intermitente, é uma mudança expressiva. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência com os pacientes e dar um tempo para eles se acostumarem com essa ideia, né? Para a gente é muito simples. Quando nós começamos a trabalhar, quando eu, né, comecei a trabalhar com isso, a gente ia no hospital e treinava os pacientes, sacava fôlei no hospital antes da alta e treinava, e o paciente ia para casa já fazendo cateterismo intermitente. A gente achava que a gente estava fazendo o melhor possível para aquele paciente. Até que eu comecei a visitar o paciente no dia seguinte da alta em casa. E aí você chega lá, tá todo mundo absolutamente desesperado. Primeiro que eles não lembram de forrar o colchão, porque eles não sabem que vai vazar. Aí vaza, já molha o colchão. Aí eles usam a primeira, a segunda, a terceira roupa de cama, e daí eles não têm outra roupa de cama e também daí não seca. E aí, 4 horas entre um cateterismo e outro é muito pouco tempo para quem está saindo, quem saiu de casa para trabalhar andando e volta 20 dias depois numa cadeira de roda, né? Então, as adaptações mais urgentes são muitas. Então, a gente acabou concluindo que na situação dos nossos pacientes e com a limitação que a gente tem aqui de assistência, principalmente pelo SUS, o melhor era o paciente ir embora para casa com catéter de demora, a gente orientava todo o cuidado com esse catéter, e depois, uns 15 dias do paciente em casa, é que a gente ia no domicílio ensinar o cateterismo intermitente. Aí ele já estava conseguindo ficar sentado na cama, conseguindo fazer uma transferência, já se conhecia um pouco mais, já tinha adaptado a casa, a família já tinha se acostumado com a cadeira de roda. E aí a gente começou a ver que o resultado era melhor e a família não ficava tão estressada com o cateterismo intermitente.
Não sei se falei demais, se te Não, esclareceu. falou, foi ótimo, professora, foi ótimo. Tem uma pergunta aqui, professora, que pediu para que a senhora falasse um pouco sobre pacientes com Mitranov. Mitrofanov. Mitranov. Mitrofanov. Mitrofanov. Mitrofanov é uma derivação que faz na bexiga, geralmente faz nas crianças que têm a mielomeningocele. Então, essa bexiga, mesmo a gente começando, a mielo é um caso à parte, mas assim, muitas crianças com mielo, elas voltam, elas andam, né? Elas são andantes, mas rarissimamente a bexiga não tem algum problema, né? Então, tem algumas correntes com relação à mielomeningocele, mas tem uma corrente que diz que o paciente, a criança, a partir do nascimento, deveria fazer o cateterismo intermitente, porque daí a mãe, a família já acostuma com mais este cuidado e não teria problema. E existe uma corrente que fala, não, vamos esperar, quando tiver, começar a ter um problema renal, a gente entra com o cateterismo intermitente. O problema é você entrar com cateterismo com a criança com 4, 5 anos e ela já está com uma lesão renal. Então, é um capítulo à parte. Mas essas crianças da mielo, geralmente a bexiga não cresce, né? Não se desenvolve normalmente. Então, por volta de 8, 10 anos, essa bexiga está muito pequena. Então, a capacidade vesical é muito pequena e é hora de fazer uma ampliação. Quando faz essa ampliação, já aproveita essa cirurgia, e normalmente é nas meninas, porque nos meninos o acesso à uretra é muito fácil, né? É visual. O próprio molequinho, com 8, 10 anos, ele já consegue fazer o autocateterismo. E as meninas não. Muitas vezes as meninas elas têm uma deformidade torácica e abdominal e elas ficam meio redondinhas e aí a mão, o bracinho fica curto, não consegue acessar a vulva para fazer o cateterismo. E aí elas perdem a oportunidade da independência. Então, o Mitrofanov é uma derivação da bexiga, normalmente para o abdômen e muitas vezes, na maioria das vezes, para o umbigo. Então faz um pertuito, né? Quando não vai fazer outra cirurgia, eles pegam o apêndice e faz uma comunicação da bexiga para o umbigo, e aí o cateterismo intermitente é feito por esse estoma, por esse umbigo ou um estoma no abdômen, uma outra saída no abdômen. Mas é só o lugar que muda, mas o cateterismo intermitente é feito da mesma maneira. E o Mitrofanov tem que fazer, porque não tem como a bexiga, porque faz uma válvula para não vazar. Então, não tem como essa bexiga esvaziar sem ser pelo catéter. Não tem como, tá? Não sei se foi claro. Claríssimo, professora. Excelente. Temos mais uma pergunta que é sobre o Speed Cat, né? Ele está perguntando se ele diminui o risco de infecção e se ele é melhor do que o catéter de alívio comum. Então, claro que é, né? Ele tem um valor que é 10 vezes mais caro do que um catéter comum. É evidente que tem toda uma tecnologia, né? E ele é melhor, ele desliza com mais facilidade. Com relação à infecção, especificamente, não dá para a gente fazer essa comparação, porque no cateterismo comum, com o catéter comum, né, a gente vai precisar lubrificar, né? Então, você vai ter uma manipulação da xilocaína ou do gel, algum gel que seja, que vá usar, pode ser o KY, qualquer gel, mas normalmente as pessoas usam a xilocaína, porque ela tem um preço melhor, e se o paciente tem alguma sensibilidade, você acaba favorecendo. Então, se for uso único, né, com a técnica adequada, em termos de infecção, não teria tanto problema. O problema, assim, a grande vantagem, principalmente para os homens, é a questão da lubrificação mesmo, que é uma lubrificação excelente, o catéter desliza e não machuca a uretra. Muitas vezes a infecção vem por alguma lesão ou microlesão na uretra na hora de fazer o cateterismo, né? Que força, que raspa, que vai com pressa. Tudo que a gente faz todos os dias, a gente faz sem prestar muita atenção.
Então, quando a gente treina um paciente, ele vai com maior cuidado, ele vai devagarinho, ele passa, a gente fala passinho pequeno, então ele vai devagarinho, devagarinho, morrendo de medo. Depois, ele quer assobiar e chupar cana, entendeu? E aí ele vai... Muitas vezes eu já peguei paciente que a sonda dobrou, o catéter fez isso e entrou em Z dentro da uretra dele. E ele não percebe, como a sensibilidade não é, nem sempre é boa, é normal, eles não percebem. Então, para de ter tanto cuidado, né? Então, a gente, quem consegue ir no banheiro fazer xixi, quantas vezes a gente vai no banheiro vendo mensagem no celular, conversando no telefone, não é? Fazendo, pensando em outra coisa, e você vai lá, é tão automático, e quem faz o cateterismo intermitente entra nessa vibe do automático também. Então, nem sempre tomam os devidos cuidados. É um catéter excelente, né? Não tenha dúvida que é. Ele desliza com muita facilidade e tem uma outra coisa. Ele não pode ser reutilizado, porque a gente não tem como limpar essa lubrificação dele. O catéter comum, embora não seja aconselhável a reutilização, se você lavar com água e sabão, com pressão, imediatamente após o uso, pelo menos a urina você removeu, né? E daí você não vai ter a contaminação. Você pode até reutilizar. E muitos pacientes reutilizam, porque nem todo serviço fornece, e os pacientes não têm para comprar. Então, eles acabam reutilizando. O hidrofílico ou pré-lubrificado, seja lá o que for, não pode, porque não tem como você fazer a higienização dele. Então, muitas vezes, esse é um viés da pesquisa, né? É um viés. Verdade, professora. Tem mais uma pergunta que é sobre qual a sua experiência, né, com o autocateterismo feminino. Então, as mulheres é mais complicado, né? Por causa do acesso. Então, quando as meninas são jovens, né? Quando é mulher que é jovem, que é magrinha, que tem mobilidade boa e tudo mais, é mais fácil, porque elas fazem miséria com aquela cadeira de roda e elas conseguem tudo. Então, o duro é quando a gente pega o paciente que tem muito espasmo, então na hora que se toca, que vai fazer a higienização, a perna já fica travada, já fica mais endurecida, contraída, então demora um pouco para relaxar. Então, vai depender da altura da lesão, né? No caso da lesão medular, vai depender da altura da lesão, para saber que tipo de corpo essa pessoa tem, se é um corpo mais flácido ou não. Quando a lesão é baixa e existe uma flacidez maior, é tranquilo porque a gente coloca a perna, abre, né, afasta a perna e coloca no braço da cadeira de roda, e aí você consegue expor a uretra com mais facilidade. Normalmente, as pacientes que têm mais espasmo, elas preferem no vaso sanitário. Daí, em vez de elas entram de frente no vaso, então as pernas ficam presas no vaso, mesmo que ela tenha a contratura, ela não vai fechar a perna. E daí elas conseguem fazer o cateterismo. O que é muito difícil, e a gente já teve alguns pacientes que foi bem complicado, meninas, é a uretra ectópica, né? Então, a gente, quando orienta, né, o cateterismo, a gente fala, então tem na vulva, a gente vai ter o clitóris, daí o primeiro buraquinho é a uretra e o segundo é a vagina. Então, quando você tem essa disposição, que é a maioria, graças a Deus, fica fácil. Então, no começo, a gente põe um espelhinho e a pessoa vai localizando com o espelho. Com o tempo, a gente orienta a afastar bem os pequenos lábios, né? Então, vai com o dedo lá dentro, afasta os pequenos lábios. Com esse dedo, você toca aqui o clitóris, então ela não tem sensibilidade na vulva, mas ela tem na mão. E daí ela desliza o catéter logo abaixo desse dedo onde está o clitóris, ela vai achar a uretra. Nas primeiras vezes, a gente faz com o espelho e mostrando onde que é e tudo, até ela aprender isso daí. O duro é quando a uretra não está ali. Ela está, às vezes, na bordinha da vagina, ela está dentro da vagina, e aí é uma caçada, né? A gente põe o espelho no chão, levanta a perna, põe a perna. Então a gente vai, daí a gente tem que adaptar a roupa.
A gente já teve essa experiência com um adolescente que não quer mais que a mãe vá na escola para fazer o cateterismo. Então, a gente vai ver que roupa que ela vai usar. Então, tem que ser uma coisa que abra fácil, normalmente saia, que ela consegue abrir na frente, e uma calça que abra na frente para ela ter acesso à uretra. Então, a gente vai adaptando todas as etapas, né? De primeiro localizar, depois de posição, depois de roupa, como que ela vai fazer quando ela está fora de casa, como que ajuda ela vai precisar, o que ela tem que levar numa necessaire para poder fazer o cateterismo fora de casa. Uma coisa que é muito importante quando o paciente está com catéter, seja ele qual for, é aumentar muito a ingestão de líquido, né? Se for o Foley, porque pode entupir a sonda, né? A urina vai ficando tão viscosa, vai tendo tanto grumo que acaba entupindo o catéter. E você está com um corpo estranho dentro da bexiga e isso também predispõe à infecção. E no cateterismo intermitente, por mais higiênico que ele seja, até às vezes, muitas vezes a gente usa o catéter estéreo, né? Porque você tira, tem os catéteres que vêm protegidos, mas você tem como fazer o no touch, né? Que você passa o catéter sem encostar nele, você até consegue não contaminar. Mas é uma bexiga manipulada, então precisa de bastante líquido para ir lavando essa bactéria que eventualmente está lá dentro para não ter a infecção. E em tempos de Covid, a gente precisa pensar que as pessoas não deveriam ter outros problemas de saúde para não precisarem ir para o hospital. E a infecção urinária de quem tem catéter é uma sombra que está sempre presente. Então, o que a gente pode orientar? Melhorar bem a questão da higienização da vulva, né, do pênis, onde está a sonda, é com água e sabão, não tem indicação de usar antisséptico para essa higiene diária, né? Não é para lavar esfregando, fazendo força, para não esfolar a pele, para não ser mais uma porta de entrada. Então, é uma higienização boa, mas suave, delicada, bem feita, mas delicada. E tomar bastante líquido. As coisas que tenham vitamina C, vamos acidificar um pouco a urina, e isso também é bom. Então, é suco de laranja, limonada, os chás também são muito bons, eles acidificam a urina, né? Água mineral, bastante, muita. Então, é isso que a gente pode fazer para prevenir a infecção nessa época que a gente está. Na urina e nas fezes tem presença do vírus do corona, né? Então, não é a principal forma de contaminação, mas não está descartada a contaminação pelas fezes e pela urina. Tanto que quem fica isolado, o próprio paciente isolado, é que deve fazer a higienização do banheiro, por exemplo, para não ter essa contaminação cruzada. Isso é um dado muito importante, né? Fezes e urina. Ter o Covid, a gente tem que ter um cuidado a mais, tanto o profissional de saúde quanto o cuidador, né? E o Isso. paciente. Professora, eu sei que o ideal não é reutilizar o catéter, mas em caso de reutilizar, quantas vezes pode ser feita essa reutilização? Então, não tem isso. A gente, há muitos anos, a gente já fez várias discussões. Essa semana a Nilma até falou sobre isso numa live com a Tânia Lima. Então, assim, o catéter, ele é limpo. A gente está falando de cateterismo intermitente limpo. Quanto mais limpo, né, melhor. Mas a gente não está falando que a gente vai usar técnica estéril e nem que tudo seja esterilizado. O catéter que a gente usa fora do Brasil, tem muitos catéteres que são reutilizáveis. Inclusive, eles acham, por causa do controle do meio ambiente, por outras razões, eles acham que os catéteres devem ser reutilizados. Só que não é esse. Esse que a gente tem aqui, o fabricante até põe que é uso único, porque é mais difícil a higienização dele. Então, o que precisa? Acabou de tirar o catéter, lava na hora. Então, põe sabonete na mão, lava por fora, com uma seringa, vai conectar a seringa aqui, vai colocar aqui numa água com sabonete, vai aspirar a água e vai esvaziar a seringa. E vai passar a água aqui dentro com o sabonete com pressão. Então, não vai ficar, a urina não vai secar aqui dentro do catéter. Depois passa uma água limpa,
tira o ar, tira a água que sobrou aqui dentro com o ar da seringa. Então, a seringa é fundamental, né? Então, a gente tira as gotículas de água que ficaram aqui e guarda num lugar seco, limpo, que criança não brinque, que não fique com pelo de cachorro e por aí afora. Que, quando a gente vai no domicílio, a gente vê do que a gente orientou, porque virou, né? Mas é isso. Então, teve um tempo que o pessoal mandava colocar no hipoclorito, tem gente que mandava ferver. Na hora que você ferve, ele vai ficando duro. Esse catéter duro, ele machuca a uretra. Então, ele tem que continuar com esse aspecto, né? Há muitos anos a gente não tem falta de catéter aqui em Jundiaí. Mas quando a gente tinha, a gente conseguia entregar um catéter por dia por paciente. E isso é uma coisa viável, porque custa por volta de R$ 1 um catéter. Então, a pessoa gastar R$ 1 para passar 4, 5, 6 catéteres no dia é uma coisa possível, né? Mas tem paciente que usa bem mais que isso. Só não deve ferver, porque na hora que ele fica duro, né, que ele vai ficando endurecido, ele machuca muito a uretra, principalmente dos homens. Professora, eu lembrei aqui de um fato que agora, nesse período de Covid, nós estamos sem atender no ambulatório, pelo menos aqui no Piauí, né, em Teresina. E a gente também está sem fazer as orientações das sondas, né, do uso. Pacientes novos que precisam de orientações também estão sem esse momento, né, de orientação pela equipe de enfermagem. E a reutilização, no caso de quem já tem esse material, né, ele é importante nesse momento, né? Porque quando está sendo disponibilizado de forma contínua, tudo bem, mas agora nesse período de Covid, né, as coisas estão bem reduzidas e isso aumenta, né, a necessidade de compra e às vezes eles não podem comprar, então teria que reutilizar. Então essa informação ela é muito importante porque vai servir para os pacientes realmente fazer essa reutilização desse material. Eu não sei É, aí em Jundiaí, mas aqui a gente está tendo problemas com o desabastecimento. não, eu acho que a tendência aqui no Brasil e em muitos países vai ser muito complicado, né? Esse pós-Covid, né? As prefeituras vão ficar muito pobres, muito desvitalizadas. O que a gente não pode, a gente não tem uma política pública estabelecida, né? Para os catéteres, como a gente tem para as bolsas de colostomia, por exemplo. Mesmo tendo a política, mesmo tendo tudo que a gente tem para as bolsas de colostomia, tem muitos lugares que não fornecem. Então, a gente sabe que só ter a política não é suficiente, mas de qualquer maneira é o primeiro caminho, é o primeiro passo. E a gente não tem isso para os catéteres ainda. Então, o que nós não podemos é que isso se perpetue depois, né? Então, agora a gente não está entregando o catéter, em alguns lugares não estão entregando o catéter por causa do Covid, porque os serviços foram desativados, que nem aqui em Jundiaí, vou falar da minha realidade, mas algumas unidades viraram unidade sentinela, então aqueles pacientes, aquela não está funcionando como unidade básica de saúde, então os pacientes que pegariam catéter ali foram deslocados para outra unidade. Então, assim, a gente sabe que nessas mudanças todas, alguns pacientes rodam, né? Não conseguem o acesso. O que não pode é o gestor falar assim, bom, se na época do Covid eles lavaram sonda, eles que continuem lavando. Isso a gente não pode permitir. Então, os passos que a gente conseguiu dar para frente, a gente não pode retroceder, né? Então, acho que até a gente não ter um serviço, o serviço público fornecendo para todos os pacientes os catéteres pré-lubrificados, os hidrofílicos e tudo, é aceitável. Ainda é uma coisa nova, a gente ainda tem como garantir um bom atendimento ao paciente sem esse catéter. Em algumas situações, a gente tem aqui paciente, por exemplo, tetraplégico, que se não for o catéter pré-lubrificado da marca X, do calibre Y, ele não consegue o autocuidado. E aí, com esse paciente, a gente vai até o fim do mundo para ele não perder essa autonomia, porque nós estamos falando de autonomia, uma outra situação. Agora, quando dá para a gente fazer algumas substituições para poder fornecer para todo mundo, a gente pode. O que nós não podemos é permitir o retrocesso. Voltar a lavar catéter, porque o gestor falou, bom, vocês fizeram, pode continuar fazendo. Não, nós não podemos continuar fazendo.
Pelo menos o mínimo a gente tem que garantir para essa população. Temos que buscar leis mesmo, né, que É. amparem esses pacientes. Professora, tem duas perguntas aqui que eu quero fazer para você, que são dos nossos ouvintes, né? É como ocorre o treinamento funcional do tetraplégico para ele fazer o autocateterismo? Essa é uma das perguntas. Então, o paciente, eu treinei 2 ou 3 pacientes, né? Mas eram homens, a primeira coisa. Mulher, eu acho que a gente não conseguiria, né? Então, o que a gente consegue? Bom, primeiro que eles têm um pouco de mão, né? Tem paciente até, dependendo da altura da lesão, não tem movimento de mão nenhum. Esses 2 pacientes que eu estou agora na cabeça, que eu tenho até o vídeo que a gente filmou e tudo, eles têm a questão da pinça. Eles não têm força nessa pinça, mas eles têm a pinça, né? Então, o que a gente fez? Ele fica sentado, eles ficam semi-sentados, usam cueca, isso é importantíssimo. Então, ele abaixa a cueca e traciona a bolsa escrotal aqui, embaixo da cueca. Então, quem vai sustentar esse pênis e a bolsa escrotal é o elástico da cueca. Porque senão ela vai afundando, né? Você começa, não tem força, né? Então, com isso, ele consegue segurar o pênis, com a boca ele consegue abrir o catéter, né? Ele ajuda com a boca para abrir o catéter, mas é aí que eu tô falando. Aí tem que ser o pré-lubrificado, se bem que um usa o pré-lubrificado, o outro não. O pré-lubrificado, que ele fica durinho, né? E aí ele vai com o catéter. Espero que ele esteja assistindo, viu? Ele segura o pênis aqui e ele vai tentando acertar aqui. Quando ele consegue ir empurrando, porque aqui está sendo sustentado com o elástico da cueca. Eu não sou TO, a gente não tinha TO disponível para fazer esse serviço, esse trabalho com os pacientes, então a gente foi tentando, tateando, e são muitos anos fazendo isso, a gente já consegue ter alguns sucessos, né? O outro menino, ele não consegue com o catéter pré-lubrificado. Então, ele forra a barriga com uma toalha para ficar limpo, né? Para ser uma superfície limpa. E ele coloca, eles usam muito a boca para fazer as coisas, né? Para rasgar as coisas, para tudo, muito usa a boca. Mas ele segura, ele comprime o pênis no abdômen e ele vai colocando, ele coloca a sonda. Eu acho que, assim, em termos de segurança, não é seguro com esse catéter, porque ele vai dando cabeçada, como eu falo. Então, a uretra está aqui, ele vai batendo, né, para entrar, ele vai dando cabeçada com a pontinha do catéter, né? É menos seguro, mas é o que deu autonomia, né? Ele é um atleta, ele é campeão em muitas coisas, porque quem tem a lesão na altura que ele tem não consegue fazer o que ele faz, né? E ele faz miséria com aquela cadeira e com o atletismo dele, mas ele precisa de ter autonomia, senão ele não pode competir. Então, são as escolhas que a gente tem que fazer. Por enquanto ele está conseguindo, é isso que ele está fazendo, e a hora que der problema, a gente vai ver como que vai resolver, né? Então, são as escolhas difíceis que a gente faz na vida, né, com os pacientes. Verdade, professora. Tem mais uma pergunta: qual a recomendação para pacientes com cateterismo de demora com risco de falso trajeto? Quais estratégias para evitar as complicações? Então, o falso trajeto no catéter é mais comum, vamos dizer, mais fácil de fazer um falso trajeto no cateterismo intermitente, porque é o próprio paciente que vai fazer e ele normalmente não tem sensibilidade. Então, se ele perfurar a uretra, ele não vai perceber na hora, só se tiver um sangramento que ele vai ver. O falso trajeto do Foley é a enfermagem que faz, é o enfermeiro. Até um tempo atrás, tinha o técnico que fazia. O que eu já vi, infelizmente, muitas vezes, né, por exemplo, um paciente que tem um pênis grande, né? Um paciente grande com um pênis grande.
Então, quando a enfermagem vai passar o catéter, né, numa situação de urgência, no pronto-socorro ou num centro cirúrgico, né, quando você começa a manipular o pênis, esse paciente tem ereção, né? E muitas vezes a enfermeira não está sozinha e as pessoas começam a brincar, a pessoa fica meio sem graça, fica meio vendida na situação. E como vai até o final do catéter, insufla o balão porque entendeu que chegou na bexiga. E não chegou. Então, quando a gente vai trocar catéter de paciente que é grande, que tem um pênis grande, que essa distância, né, entre a ponta do pênis e lá dentro da bexiga, pós-balão, às vezes isso aqui, o tamanho do catéter não é suficiente se está em ereção. Então, a gente precisa dar uma desconversada, esperar um pouco, tirar a mão do pênis do paciente, esperar ele né, voltar ao normal, para daí a gente terminar de fazer a cateterização. E só insuflar o balão quando voltar, quando refluir urina, né? Às vezes o paciente já está com catéter, a gente vai fazer troca do catéter, né? Você pode até fechar, quando eu fazia isso de rotina, chegava na casa do paciente, o paciente chegava lá e fechava o catéter, né? Deixava fechado o coletor de urina, né? Travado, dava um copo de água para o paciente, e em 15 minutos você tem urina ali dentro, entendeu? Daí você saca o catéter e quando você passar um novo catéter, vai refluir urina porque você deixou fechado uns 10, 15 minutos antes e o paciente tomou água. Entendeu? Porque essa troca, quando o paciente já está com catéter, muitas vezes a gente acha que chegou na bexiga e não chegou, né? E aí a gente insufla o balão ainda na uretra. O que tem no paciente que fica com o catéter de demora, né? A gente precisa posicionar esse pênis. Porque se o paciente ficar com o pênis deitado, né? Na posição normal dele, essa curva aqui vai ficar forçando essa uretra e pode formar uma fístula pênis-escrotal. E também isso é ruim. Então, a gente vai ter que posicionar esse pênis para cima, com cueca, porque senão a tendência do pênis é abaixar e isso aqui pode rasgar a glande aqui, porque ela vai pesando aqui e vai rasgar essa glande. Quando o paciente está de sonda, a primeira coisa que eles fazem é parar de usar cueca. Não sei quem que falou que pode, mas não deve. Né? Então, a cueca, principalmente no cadeirante, ela é importante porque ela posiciona a bolsa escrotal. Porque o paciente fica sentado em cima da bolsa escrotal e ele não percebe. Daí ele tem epididimite, daí ele tem um monte de outras complicações. Então, ele precisa tracionar essa bolsa escrotal, a cueca sustentar isso, para ele não correr o risco de ficar sentado em cima dessa bolsa escrotal e o pênis não ficar tão à vontade. Embora o paciente cadeirante, né, ele não tem indicação do catéter de demora, é o cateterismo intermitente na maioria das vezes. Existem bexigas que são intratáveis, né? A gente não consegue um período, ela é hiperreflexa, o paciente perde urina o tempo todo, a gente dá a medicação, né, o anticolinérgico para melhorar essa contração fora de hora, para ver se melhora, mas tem paciente que a gente não consegue, aí o paciente se quer sair, se quer trabalhar, se quer ter uma vida, ele acaba optando pelo catéter de demora, o que é uma pena, mas... É verdade, professora. E tem, assim, a resistência, né, quanto à lubrificação da uretra. No caso dos pacientes que precisam usar o catéter intermitente limpo, né, o SIL, como eles não têm essa sensibilidade na região íntima, muitas vezes eles não lubrificam, né, o catéter de forma adequada e acaba causando lesões, né? Como a Exatamente. professora Cláudia nos reforçou aqui. Ah, Isso é então. muito importante, né? E muitas vezes quem treina as mulheres fala assim, a uretra é curtinha, não precisa lubrificar. Precisa, porque como ela é curtinha, ela não tem glândula para-uretral para lubrificação. A uretra masculina tem. A pontinha dela é que é mais seca por causa do contato com a roupa e tudo, mas o resto ela tem um pouco de lubrificação. Não o suficiente para a gente passar o cateter. Tem que lubrificar para não ter... Porque essas coisas que a gente está falando, o paciente vai fazer isso o resto da vida.
Então, se ele vai viver mais 20 anos, ele vai viver mais 20 anos passando o catéter, 6 vezes por dia. Então, 20 anos vezes 6 vezes por dia é o número de vezes que essa uretra vai ser visitada por um catéter. Então, esse catéter não pode machucar. E cada vez que machuca, a luz dessa uretra vai cicatrizando e vai fechando, né? Então, a tendência do nosso corpo é tudo quanto é buraco, fechar, cicatrizar. Então, se você tem uma parede da uretra, eu falo para o paciente, ela fica assada, porque você fica roçando isso de qualquer jeito, então ela fica assada. A tendência dela é epitelizar, é cicatrizar. Então, na hora que ela vai cicatrizar, ela vai fechando e vai diminuindo esse calibre, né? Que é os casos que a gente tem de estenose de uretra, né? Então, também é outra situação que a gente faz o cateterismo intermitente é pós-cirurgia de estenose de uretra. Então, a uretra ela é operada, às vezes colocam um, um manchão, como é que... Nossa, fugiu a palavra. Mas, enfim, refaz a uretra, né? Abre a uretra, né? Deixa ela mais larga de novo. O paciente fica com Foley uns 15 dias para isso cicatrizar aberto, mas quando a gente tira o Foley, ele vai passar um catéter todos os dias para isso não diminuir, porque a tendência é cicatrizar de novo, né? Então a gente faz o cateterismo, daí a gente não faz com catéter fininho, a gente faz com catéter o mais calibroso que conseguir para manter essa uretra aberta. E nesse período, quanto mais a gente puder evitar hospitalizações, melhor, né, professora? Com certeza, Então, com diminui o risco certeza. de infecção, fazendo a higiene adequada, tendo todo esse cuidado que a senhora falou, é muito importante. Nosso tempo está acabando, né? Agora que eu estou É, olhando a nosso tempo hora. está acabando. Mas foi brilhante sua apresentação, foi maravilhosa, muito Ai, esclarecedora. Eu obrigada, acredito Sheila. que todos acharam a mesma coisa que eu. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte desse momento com você. Muito Também obrigada, gostei professor. muito. Se as pessoas tiverem dúvida, podem entrar em contato. A gente pode ir explicando e conversando e esclarecendo dúvidas. Estamos à disposição, tá E bom? parabéns a Sobeste, né? Porque esse momento, esses momentos, essas lives, elas têm sido maravilhosas para Tem mesmo. tanto para os profissionais quanto para os pacientes, né? Para os cuidadores, eu acho que tem sido muito válido e eu espero que isso continue, né? Mesmo pós-Covid. É, é. É que eu não sei se a gente vai ter tanto tempo, né? Eu estou restrita no lar, então eu estou meio desesperada. Se não 2 vezes por semana, uma de 15 em É, 15 dias, eu acho mas que isso dá acesso para quem manter. não consegue ir fazer as reciclagens no Corém, ou mesmo na Sobeste, que tem aqueles momentos da Sobeste e tudo. Quem mora mais longe tem dificuldade. Eu acho que isso veio para ficar mesmo. Nossa, essa educação à distância está perfeita para nós, muito boa. Verdade, professora. Obrigada, meu bem. Fique com Obrigada. Deus. E Obrigada a todos todo mundo fiquem que com Deus. participou. Muito linda você, Obrigada viu? Obrigada. de todos. Até mais. Abraço. Tchau. Beijo. Beijo.